operando em nossos corações, nós nos rendemos ao Senhor. Nos rendemos ao Senhor nessa manhã de cinzas. Ah, Jesus, conduz-nos, Deus. Conduz-nos, Senhor. Senhor, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, assim como prometeste, Senhor. Não nos deixe estarmos endurecidos, insensíveis à Tua presença, Jesus. Queremos ser discípulos conscientes, Senhor, que caminha contigo os Teus passos. Homens, mulheres, famílias que estão sensíveis ao Teu toque, ao Teu falar, ao Teu direcionamento. Homens, mulheres, famílias da nova criação. Gente que está aprendendo a ser disciplinado de acordo com a nova vida no Senhor. Guia-nos, Senhor, direciona-nos, Deus. Direciona-nos, Senhor. Nós fazemos de todas essas canções a nossa oração nessa manhã. Lava-nos, purifica-nos e nos faz sensíveis ao Teu Espírito, Senhor. Livra-nos da euforia que não leva a nada e nos dá, Senhor, sensibilidade espiritual onde as experiências são nítidas, palpáveis, reais, verdadeiras, profundas, experiências que marcam. Ah, Senhor, sim. Pedimos isso, Deus. Nós queremos um avivamento genuíno. E avivamento genuíno expõe a mentira, remove a mentira e traz a verdade como centro. Pai, livra-nos das experiências que ficam apenas do âmbito da emoção, mas não nos solidifica para uma jornada firme no Senhor. Ah, Jesus, ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos nessa manhã. Conduz-nos para a Tua glória. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode sentar. Obrigado, amém. Obrigado, equipe de louvor. Deus seja louvado. Hoje, quarta-feira de cinzas, no nosso culto de cinzas, nós estamos dando início à estação da Quaresma. Hoje muda uma estação. E como já bem dito no início, algumas coisas mudaram aqui. O tecido da cruz, o ícone, as cores. Mas não só aquilo que é aparente precisa mudar. Nossa postura, ela precisa mudar. Essa mudança tem que acontecer em todos os aspectos, em tudo. E a mensagem dessa manhã, da quarta-feira de cinzas, tem como objetivo ajudar você nessa mudança. Que você compreenda, não que você tente aqui sanar as suas dúvidas, que você procure uma compreensão onde te deixe confortável, que você está fazendo tudo que você concebeu logicamente. Não. A nossa postura, a nossa mudança tem a ver com a mente, mas principalmente com o coração. Principalmente com as nossas inclinações. E todos os movimentos que nós fizemos hoje, desde o início, com a leitura do texto, com uma oração coletiva, dando os intervalos de uma forma pausada, depois o nosso tempo de oração em silêncio e contrição, já serve como um mapa da nossa jornada nesses 40 dias. Nós vamos, a partir de hoje,
até o domingo de Páscoa, num tempo onde os nossos corações, a nossa postura, a maneira como nós vamos viver, as nossas práticas das disciplinas, tudo que envolve o nosso contexto pessoal e coletivo, abrindo um espaço para que Deus nos transforme, que Deus toque o profundo dos nossos corações, para que aquilo que ainda está ali presente, que não agrada ao Senhor, seja removido, e para que possamos participar da festa do domingo da ressurreição com o coração transformado, de fato. Quaresma é um tempo de desafio, é um tempo de guerra mesmo. Mas é nesse lugar, é nesses dias que os soldados de Cristo, os soldados do Cordeiro, aqueles que estão ali servindo ao Senhor, como discípulos e discípulas de Jesus, são treinados na vida. É por isso que é tão rico nós recuperarmos isso dentro da tradição cristã. Por uma série de fatores, e eu não quero me prender nisso. A igreja evangélica, em sua grande maioria, se distanciou de tantas coisas que são belas, poderosas, dentro da tradição cristã. E para alguns, isso soa estranho, né? Diretamente nós associamos a algumas práticas e estações a certos movimentos como o catolicismo romano, o anglicanismo, que preservaram essas tradições, mas alguns com interpretações equivocadas. E parece que o meio evangélico se tornou uma eterna caminhada com livre interpretação, livre expressão, sem atentar para aquilo que está nos formando. A vida cristã é uma eterna jornada no discipulado. E quando nós não temos aquilo que nos orienta, reorienta, os nossos olhos, o nosso imaginário, o nosso coração, nós vamos ser discipulados por outras coisas. Os símbolos de fé cristã, eles estão aí para nos reorientar, nos ajudar e nos pastorear. Não é apenas uma memória da história, mas algo presente. E quando você não é discipulado e reorientado por aquilo que conduz você à fé cristã, a uma fé bíblica, a uma fé sólida, mais profunda, você será discipulado por algo que não corresponde ao Senhor, à vida no Senhor. Então, é notório ver que temos muitos crentes cristãos, evangélicos, no nosso tempo, que estão sendo discipulados pelo mundo, pela moda, por uma outra estética, um outro olhar. Perceba, nós nutrimos uma série de preconceitos com símbolos de fé, e é constante isso no nosso meio. Eu acho que isso vai perdurar até o retorno de Jesus, talvez. Você já está há um tempo na nossa casa, você já está, aos poucos, se acostumando, percebendo, entendendo um pouco a nossa cultura, mas ainda é estranho para muitas pessoas, por uma série de preconceitos que nós criamos. E a pergunta sempre é a mesma, né? Qual o propósito disso? Como se tudo na vida, nós devemos ter um propósito definido. E não percebemos que a vida não é feita de propósito definido e alcance desse propósito ou caminhar para esse propósito. É lógico que tudo tem um propósito, mas alguns propósitos no meio do povo de Deus, eles estão ocultos. Nós estamos numa jornada descobrindo. Então, por essa distância, nós ficamos esvaziados. Então, a cultura evangélica abraçou a euforia, uma outra estética, uma outra maneira de se organizar no mundo. E parece que o coração e o estado emocional começou a ditar as coisas. A maneira como você vive, a maneira como você se organiza. Isso se tornou uma cosmovisão. Se tornou uma visão de mundo. O coração enfraquecido, adoecido, se tornou uma visão de mundo.
pessoas estão seguindo seus sentimentos, sem ao menos suspeitar do seu coração. Suas opiniões, elas precisam estar ali, ou dar opinião para tudo. Enfim, o mundo está mudando, e parece que nós estamos sendo levados nessa mudança, e o mundo está nos mudando. Na verdade, o mundo pode mudar, mas a mudança do povo de Deus vem pela história de Deus, pelo agir de Deus, e não pela mudança do mundo. Porque nós não somos desse mundo. E nos falta clareza histórica, nos falta conhecimento bíblico, nos falta profundidade, nos falta honestidade, nos falta tantas coisas. A riqueza que é você trilhar a história junto com irmãos que no passado, no presente, no futuro irão trilhar isso, é um privilégio, Então, não tente satisfazer o seu anseio lógico secular. Que talvez você estude, e por favor, estude a história, mas lá no fundo ainda tenha um senso de insatisfação. Porque nós temos uma fome que não pode ser saciada pelo conhecimento apenas. Bem, a mensagem de hoje é uma instrução para nos conduzir. E tem como objetivo ser curta, porque o culto é para ser um pouco mais curto hoje, então não quero me prolongar. Mas que não só você seja ministrado pelo Senhor, pela palavra, mas que você entenda que aqui nós estamos dando instruções e ajudando você a organizar a tua jornada na Quaresma. Tá? E nós teremos um período de jejum coletivo, de práticas de jejum, nós teremos um tempo de prática da generosidade de uma forma bem intencional, nós teremos um tempo de simplicidade, assumir uma vida simples no mundo, mas com riqueza e profundidade, porque sem perceber, mais uma vez, o mundo vai mudando e nós vamos entrando nesse barco aí, sendo mudado por ele, sendo conduzido por ele, e sem você ao menos perceber, seu coração está ansiando por algo que não deveria ansiar. Você está preocupado com coisas que não deveria estar preocupado. Você está buscando, em última instância, um conforto, viver uma vida confortável para morrer bem. Nós estamos desorganizados. Então, a Quaresma vem para nos organizar, e esse é o objetivo, te ajudar a organizar as coisas. O nosso texto inicial, Salmo 130. Nós vamos ler 3 textos aqui no início. Salmo 130. Um cântico de peregrinação, porque Quaresma é peregrinação também. Inclusive, uma dica para você: você pode depois pegar essa oração coletiva que fizemos e organizar para você escrever a sua oração com base na oração coletiva, ou até mesmo ir orando a oração coletiva para ajudar você a desenvolver uma linguagem, um pensamento, e deixar mais robusta a tua oração. Nós não sabemos orar. Como Dietrich Bonhoeffer fala, muitas vezes as nossas orações são orações que está mais pautada num coração doente do que na palavra de Deus. Então, às vezes, nós temos que orar, de fato, contra o nosso coração. Então, pega depois a oração coletiva para te ajudar. Salmo 130. Cântico de peregrinação. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã.
Sim, mais do que os sentinelas esperam pelo amanhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Vamos agora para Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, palavras de Jesus aqui: se alguém quiser acompanhar-me ou me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até aqui a palavra do Senhor. Culto de cinzas. Tradicionalmente a igreja se reúne nesse período para dar início à quaresma, como eu mencionei. E aqui tem profundidade teológica, bíblica. E nós devemos atentar para isso. A verdade das cinzas é que nós somos vulneráveis. E a nossa vulnerabilidade é como porta da graça de Deus. Entenda isso. O povo de Deus é um povo que precisa entender que a sua vulnerabilidade abre um espaço para o agir de Deus. Abre um espaço, abre uma porta para que a graça de Deus o transforme. Então, por isso que no período da quaresma, na quarta-feira de cinzas aponta, você é pó. O texto, inclusive postei ontem à noite, Gênesis 3:19 fala, o Senhor falando ao homem, porque tu és pó e ao pó tornarás. Aqui não é apenas uma frase poética, é uma realidade a respeito do homem, da sua existência, e que por vezes nós esquecemos. Nós temos uma dificuldade de nos deparar com a nossa finitude, e por vezes nós vamos ignorando certas coisas, e ao ignorar certas coisas, nós vamos anulando verdades, e ao anular verdades, ou pelo menos rejeitar verdades, nós vamos abraçando mentiras. Ou seja, quando a verdade não está ali, uma mentira vem e toma um lugar, um engano toma um lugar. Sabe, claro, nós somos salvos em Cristo Jesus, pelo menos eu creio. Se você está aqui hoje, você já teve uma experiência com o Senhor. Se ainda não teve, que nessa quaresma o Senhor te encontre. Mas nessa experiência com o Senhor, nós temos que entender que fomos salvos, mas ainda não estamos na sua glória de uma maneira completa. Nós estamos nesse mundo, um mundo que ainda não foi restaurado, mas nós temos o chamado a viver nesse mundo como se ele já fosse restaurado, mas temos que ter a consciência da nossa condição. Perceba, nós temos ainda certos medos, certos receios de falar da nossa própria condição. Por isso a vulnerabilidade, ela tem que estar aí. Então, quarta-feira de cinzas começa com uma verdade inegociável na jornada cristã: somos pó. A vida é breve. Um dia você vai morrer. Sabe que por muito tempo, eu não sei se isso tem relação com o teu contexto, mas eu lembro uma vez pregando numa igreja, e eu falei isso. Eu fui convidado, era professor de um seminário, fui convidado para pregar numa igreja de alguns alunos, e pregando, falei sobre, nós vamos morrer um dia. Foi um grito quase uníssono, está amarrado.
Aí uma irmã gritou lá do outro lado: você é arrebatado antes. E ficou aquela euforia. Eu fui rejeitado ali, a palavra foi rejeitada, né? Que coisa negativa, não fale isso, né? O crente de hoje, né, que está abraçando a confissão positiva, falar que vai morrer é trazer maldição, né? Você usa dos vocabulários estranhos evangélicos que nós temos. Está amarrado, misericórdia. E nós fugimos dessa consciência que a vida é breve mesmo, que a sabedoria do texto, a sapiência bíblica nos mostra que a vida é breve. E constantemente nós estamos aqui surpreendidos pela brevidade da vida. Quando um ente querido vai, quando pessoas que nós amamos o Senhor toma para si, sabe? Nós ficamos ali todo o tempo fugindo, e o Senhor nos convida a termos uma reflexão honesta e verdadeira sobre a brevidade da vida, que somos pó. Isso não é assumir uma linguagem negativa, é ser consciente. A Bíblia fala sobre isso. E não apressar as coisas, porque você pode estar pensando: tudo bem, nós somos pó, a vida é breve, mas espera aí, o Senhor já morreu e ressuscitou. Calma, nós estamos adiantando as coisas, e por isso nós vamos esvaziando o significado da jornada. Você não precisa adiantar nada. Já parou para pensar que nós temos dificuldade de permanecer numa estação somente? Nós queremos adiantar as coisas, de entender o tempo das coisas, entendendo cada momento, cada espaço. Nós somos apressados, e a quaresma nos ajuda nesse sentido. Essa pressa aí vai sendo mitigada, vai diminuindo. E o culto de cinzas não é um gesto teatral, não é um rito vazio. Algumas tradições no culto de cinzas, inclusive cada crente é marcado com as cinzas na testa, né? Para que ele entenda que esse símbolo mostra a verdade sobre o que a estação está apontando e aquele momento está apontando. Não é um gesto teatral, nem um rito vazio, é um ato de honestidade espiritual. O Senhor nos convida a sermos honestos espiritualmente. Nós não devemos caminhar enganados, ou num auto-engano, tentando fugir das coisas. Deus não chamou os seus discípulos para fugir das coisas. Nós encaramos a realidade, nós encaramos as situações, ao nosso respeito dos nossos irmãos, e assim nós vamos. Ou seja, somos frágeis, somos limitados, somos dependentes, e de fato, temos que entender e abraçar essa condição. Em uma cultura, por exemplo, que ensina o contrário, nós temos ouvido aqui na estação, ouvimos na série da Estação da Epifania, sobre o coração de Jesus, que existe uma cultura que ensina a performance, a performar, força, esconda a fraqueza, negue seus limites, viver autocentrado. A palavra de Deus nos convida a sermos profundos a respeito de quem é o ser humano e quem nós somos. Nós não devemos abraçar outras antropologias, nós não devemos abraçar uma outra noção de ser humano. O ser humano não é puramente matéria, o ser humano não é só espírito, o ser humano não é só alma, fazendo essas divisões, o ser humano não é só sentimento, o ser humano é esse ser unitário, complexo, que é a imagem divina, e que foi colocado no mundo com o tempo para viver de uma maneira onde ele correspondesse à vontade do Senhor. Então nós vamos fugindo dessas noções, mas o Evangelho nos ensina algo escandaloso. O que o Evangelho nos ensina? Que a graça de Deus floresce onde a autossuficiência morre. A graça de Deus, ela floresce. Perceba, num culto onde todos têm a consciência dos seus pecados e vão até o Senhor
em arrependimento e perdão, a graça de Deus nos toca. Porque em muitos momentos nós estamos insensíveis, porque nós estamos cheios de nós. Cheios das nossas ideias, pensamentos, confusos. Tanto que, infelizmente, o culto se tornou um lugar para esvaziar a mente, para se aliviar. Então você chega, aí você quer se esvaziar, aliviar, para se concentrar no Senhor, para receber a sua bênção e sair. Quando, na verdade, quando nós estamos num culto público, ele precisa ali somar a uma vida que já está lutando contra uma cultura que tenta se estabelecer. Então, de uma forma didática, nós estamos sendo formados. Quando o povo de Deus está reunido, Deus está, de uma forma pedagógica, de uma forma profunda, trabalhando em nossos corações, de maneira coletiva. Por isso que o povo de Deus se reúne para congregar, para adorar o Senhor. Então, a quaresma, ela nos desmonta. Então, nesse período aí de 40 dias, das cinzas, até a jornada que nós vamos trilhar, Deus vai nos desmontando. Deus vai esmiuçando o nosso ser, revelando os nossos corações, para nos reconstruir. Deus nos desmonta para nos reconstruir. É a jornada de ser desmontado para ser reconstruído. É a metáfora do oleiro com o vaso, o barro. O Senhor quebra e Ele refaz. Essa é a jornada da quaresma. E a quarta-feira de cinza é esse pontapé inicial. Você se permitir estar todos os dias comprometidos em dobrar seus joelhos. Nós dobramos nossos joelhos aqui, diante do Senhor, e pedir que o Senhor quebre você, refaça de novo, que o Senhor reconstrua a sua vida, que o Senhor revele áreas escondidas no seu coração, obscuras que você está protegendo, identidade que foram distorcidas, enfim, tantas coisas que nós devemos recuperar, aprender. E nossos filhos na mesma jornada. Os filhos precisam ver os pais fazendo isso, para aprender a fazer também. Sabe, boa parte da falta de práticas espirituais dos nossos filhos é porque os pais, não é que eles não ensinam, é que eles não praticam. Os filhos não veem o pai orando, os filhos não veem o pai de joelho, na devoção, não vê. E aí depois nós vamos reclamar porque os filhos não estão servindo ao Senhor. Nós ficamos com medo das escolas, das ideologias, de uma série de problemas que nós temos, de ideologia mesmo, no contexto educacional, social, enfim, cultural, mas nós ficamos com tanto medo, mas não percebemos que o perigo do filho está dentro de casa, com os próprios pais. Você quer proteger o filho da ideologia, mas você é um agnóstico em casa. Você é um agnóstico. Seu filho não vem congregar com você. Existem pais aqui dentro, no nosso contexto, que os filhos estão falando, vamos para a igreja. Aí eles, vamos. Aí o pai vem todo orgulhoso falar assim, viemos para a igreja hoje porque fulano pediu para vir, a criança. Ele fala com orgulho e eu ouço com tristeza. Deveria ser o contrário, né? Naturalmente, o filho deveria falar, não quero ir para a igreja. O pai, vamos, porque você está sendo formado. Você está sendo formado. A teologia das cinzas faz todo sentido. As cinzas não nos esmagam, não nos destrói. Ela nos liberta da ilusão de sermos o centro. Na quarta-feira de cinzas, nós aprendemos uma coisa: nós não somos o centro. Nós não somos o centro do coração de Jesus, nós não somos o centro do universo, nós não somos o centro das emoções, nós não somos o centro das nossas vidas.
E isso é dolorido para algumas pessoas. Tanto que quando você conversa com alguém, às vezes a conversa só gira em torno dela. Do que ela está fazendo, do que ela não quer. Perceba, até aquilo que nos impede de fazer a vontade do Senhor tem uma relação com quem está no centro. Eu não quero, eu não vou. Insistimos em ser adolescentes ou crianças birrentas, que precisam ser imploradas para fazer alguma coisa. Essa é a nossa condição. Justificando tudo. Então, cinzas não nos esmaga, mas nos liberta dessa ilusão que nós precisamos ser implorados e convencidos de fazer alguma coisa. Nós temos a palavra ali. Você não foi criado para ser mimado, mimada. Você foi criado para ser instruído, formado. E é duro perceber que nós nos acostumamos com o mimo, como sendo, não mais como um presente, um cuidado excessivo, mas como sendo a vida. A vida é um eterno mimo. Se você não é mimado, se você não recebe a atenção que você precisa, se as pessoas não confirmam aquilo que você quer ouvir, pronto, acabou. Você não tem mais amizade com essas pessoas, você não quer mais ouvir essas pessoas, você é o centro. Então, quarta-feira de cinzas, o início da quaresma, da tônica, ela nos liberta da ilusão de sermos o centro. Senhor, nos livra de sermos o centro. Eu faço um pedido ao Senhor agora. Senhor, livra meus irmãos, minhas irmãs, me livra, Senhor, de sermos o centro. A teologia da cinza só faz sentido, por exemplo, à luz da encarnação. Você sabe por quê? Porque Deus não despreza o pó, Ele o assume, Ele o redime e Ele o glorifica. Ou seja, a ressurreição não descarta o pó, Ele transforma. A quaresma começa com o pó, cinzas. Mas no domingo de Páscoa, nós já temos a ressurreição. E ela termina com glória. Ela começa com pó e termina com glória. E nessa jornada, onde nós estamos tomando consciência de que somos, você vai ter que lutar contra você mesmo, contra a sua vontade, contra as suas ideias. Começar a deixar de ser homem e mulher mimado, conduzida pelo sentimento, e entender que você precisa urgentemente do Senhor. Nessa jornada nós lamentamos. Lamento é fé que aprende a falar no escuro. Fé que aprende a falar no escuro. Sabe, a tradição cristã, ela nunca nos forçou, por exemplo, a escolher entre o lamento e a alegria. Não, a vida cristã é lamento e alegria. Nós convivemos com isso. E se você não tomar consciência disso, você vai, daqui a pouco, abraçar uma teologia que vai iludir você. Uma noção da vida cristã que vai iludir você. Quando é tempo de chorar, nós vamos querer estar pulando aqui, alegre. Preocupado, por que eu não estou alegre? E o Senhor está falando, é tempo de chorar. É tempo de lamentar. E quando é tempo de alegria, você vai querer estar aqui lamentando. Eu vou ainda pregar sobre isso aqui, mas existe um trecho das Escrituras que o povo de Israel, estava em profundo lamento, triste. Saíram do cativeiro, eles estão ali. Aí descobriram um livro, acharam um livro. Triste, eles estavam tristes. E ao encontrar o livro, eles descobriram que eles estavam num período de uma festa. E aí, o que eles falam? E lá era tempo de celebrar. O profeta fala assim, parou o pranto, não chorem mais, porque nós temos que celebrar. Não, deixa de chorar. E aí, ele afirma, a alegria do Senhor é a nossa
força. O que ele estava falando? Que o povo de Deus não é guiado pelas suas emoções, mas pelo próprio Deus. Eles queriam lamentar, mas a palavra estava falando, é tempo de se alegrar. Em uma cultura onde nós estamos cultuando a estação, o estado do coração, o Senhor nos convida. Você não é servo do seu coração e das suas emoções. Você é servo do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então você não precisa escolher entre um e outro. Nós vamos conviver com os dois. E por isso que na jornada, você já vai receber as instruções sobre o nosso e-book, que vai ajudar você, guiando você aí na jornada. Nós também levamos conosco os salmos penitenciais. Ou seja, o salmo que nos ensina uma linguagem. Nós precisamos de uma linguagem mais bíblica. Das nossas orações, da maneira como nós falamos as coisas. Então, é uma linguagem de alma quebrantada. Então, esses salmos, eles vão ajudar você a ler, a orar e a perceber, a dar nome às coisas. Por exemplo, Salmo 51, lemos, cria em mim um coração puro. 130, lemos ainda há pouco, das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ou seja, percebendo que lamento não é ausência de fé, é fé suficiente, confiante, para levar a Deus as nossas dores, levar ao Senhor os nossos lamentos, as nossas petições. Ou seja, a tradição bíblica, meus irmãos, minhas irmãs, nos dá permissão para lamentar. Lamentar injustiças pessoais, sociais, abandono. Nós lamentamos, choramos, mas não é um lamento que abandona a esperança. O cristianismo não silencia o sofrimento, ele ora o sofrimento. Então, a quaresma se ajuda a orar sofrimento. Sofrimento você lamenta, sofrimento você ora. Quem não aprendeu a transformar sofrimento em oração, ainda não aprendeu a jornada cristã. Então, a quaresma vai ensinar você a isso. A olhar e a lamentar. E aí você vai deixando a murmuração, vai deixando a reclamação por oração diante do Senhor. Você vai orando, transforma o sofrimento em oração. A tradição bíblica não ignora a dor, ela transforma a dor em oração. Perceba que tudo que nos aflige se torna o quê? Oração diante do Senhor. E aqui eu quero fazer uma observação. Lamento não é rebeldia contra Deus. Algumas pessoas pensam assim, nossa, não vou, quem sou eu para reclamar do Senhor alguma coisa? Já viu essa espiritualidade? Falsa espiritualidade. Uma coisa é reclamar para o Senhor, ou até do Senhor. A outra coisa é você ficar murmurando a Deus. Ser alguém ácido, azedo, que ninguém consegue estar perto, porque é um poço de murmuração. Não. O Senhor nos chama a lamentar, e lamento na rebeldia é confiança suficiente para levar a Deus a nossa angústia. Você sabe que eu aprendi com Santo Agostinho, que lendo os livros de Santo Agostinho, que o lamento é a melhor forma para lidar com o problema do mal. Porque nós reconhecemos a nossa incapacidade lógica de entender a questão do mal. Porque nós não conhecemos, nós lamentamos. Nós lamentamos o mal. É lógico que teologicamente
nós temos algumas explicações, filosoficamente também, socialmente também, mas como povo de Deus, nós não temos todas as respostas, e por não termos todas as respostas, nós lamentamos, nós choramos. Ou seja, o lamento, Agostinho me ensinou que o lamento me impede de ficar vazio. Vazio num nível onde eu estou seco, ao ponto de não mais ter vida. Então o lamento nos impede de sermos superficiais espiritualmente. Algumas pessoas, elas são superficiais, porque elas não aprenderam certas práticas. O lamento é uma delas. Ou seja, mas o lamento também nos ajuda e nos salva do triunfalismo ingênuo. Sabe aquele triunfalismo? Onde você acredita que isso é fé. Não, Deus vai fazer. Ah, não, gente. Pode ficar tranquilo. Isso aqui, eu tenho plena certeza. Aí vem um profeta, confirma. Aí vem um outro, confirma. Aí você fica ali sem consciência histórica, teológica, bíblica. Nós sabemos, nós conhecemos o fim. Sabemos pela palavra, não todos os detalhes. Mas temos esperança. E nessa esperança nós nos organizamos. Existe um certo triunfalismo ingênuo, perigoso no meio do povo de Deus hoje. Cuidado. Cuidado. Existem esperanças que não são esperanças. Então, a Quaresma nos autoriza a nomear pecados. Nesse tempo você vai dar nome aos seus pecados. Não é, eu não quero nem falar, não fale. À medida que Deus vai ali falando ao seu coração, que você está dá nome aos seus pecados. Confesse sua idolatria. Reconheça a desordem do seu coração. Reconheça. Chore perdas. Aqui nós vamos organizar nos turnos de oração, momento. Na quinta-feira nós teremos um momento, pelo menos 1 hora, de um lugar mais silencioso, mais calmo, onde você pode vir, dobrar os seus joelhos e lamentar ao Senhor, confessar os seus pecados. Fazer isso em casa, enfim. Nós vamos estar comprometidos todos os dias em colocar diante do Senhor, lamentarmos diante do Senhor, dar nome aos pecados, confessar a idolatria. E aqui, confessar a idolatria é você entender aquilo que está conduzindo você, ganhando o centro do seu coração. Sei lá, esposa, filho, trabalho, uma série de coisas. Planos, sonhos, amizades. É um tempo de chorar perdas também. Perdemos amigos, perdemos entes queridos, perdemos tantas coisas. Perdemos saúde espiritual, perdemos profundidade, perdemos tantas coisas. Chorar perdas, lamentar a injustiça. Olha a injustiça do mundo e pare, vença a tentação de tentar instrumentalizar a fé. É lamentar a injustiça. Agora não é a hora de direita e esquerda não, irmão. É lamentar a injustiça. A injustiça com todos, com o ser humano, com aqueles que não têm o que comer, aqueles que estão sofrendo no vício. A injustiça que os poderes dessa nação cometem. A injustiça, é hora de lamentar a injustiça. Ou seja, é hora de rasgar o coração, como o profeta Joel nos exorta, rasga o vosso coração. Não é uma questão teatral, é conversão interior, é tempo de conversão interior. Ou seja, lamento é a coragem de confiar em Deus, quando ainda não vemos a luz. Nós confiamos no Senhor. Ainda não vemos a luz, mas confiamos no Senhor. É um tempo de jejum também. Tempo de cinzas, mas é um tempo de jejum. E jejum, aqui, ele precisa ser muito bem compreendido. Eu acho que, não sei se todos aqui, se você se converteu nesse lugar, então você está aprendendo de acordo com aquilo, como nós conhecemos. Mas se você vem de outra tradição, alguns rejeitam o jejum, outros entendem jejum de uma outra forma. Por exemplo,
Quantas vezes você decidiu fazer um jejum porque você quer que Deus mude uma causa? Parece que jejum sempre está associado a uma petição, que não existe aí um problema em jejuar para a petição. A questão é associar jejum apenas como: eu vou jejuar, Deus vai se agradar do meu sacrifício, logo vai quebrar as muralhas. Então, nós temos uma noção um pouco distorcida do jejum. Você não está jejuando para Deus operar, o Deus das causas impossíveis operar. Você vai jejuar porque você precisa reeducar o seu desejo. Você precisa reeducar o seu amor. Você precisa ser reeducado. Então, você precisa se livrar do legalismo e do liberalismo. Aquele legalista que não consegue frear sua língua, que se coloca como um padrão, que julga seus irmãos pelo que ele veste, julga seu irmão porque ele tem um estilo de vida que não corresponde ao ideal. Então é tempo de jejuar a língua. É tempo de se arrepender. Se você julgou, falou dos seus irmãos, se arrependa, confesse seus pecados. Isso é um jejum agradável ao Senhor. É um jejum agradável ao Senhor. Então, é se livrar do legalismo e do liberalismo também. Liberalismo em que sentido? Liberalismo político, liberalismo teológico também, mas liberalismo no sentido da vida ser pautada nos seus desejos. Eu faço o que eu quero, como eu quero, ninguém tem nada com isso. Não. Não é seu desejo e suas regras, não é seu corpo e suas regras. Não é. Não é sua ideia, sua regra, seu ministério, sua regra. Não. Nós somos um corpo. Jesus é o cabeça da igreja. E aquilo que eu faço, como eu vivo, e a maneira como eu estou vivendo a minha vida, está afetando tantas pessoas ao meu redor. Eu se arrepender disso, de ter sido guiado pelo coração, pelos impulsos, pelo desejo. Eu gosto dessa frase, eu sempre repito, acho que vou repetir tantas vezes for necessário, do Peter Leahy, que ele fala: estamos famintos por todas as coisas erradas. Você está com fome de tantas coisas erradas. Precisamos da quaresma para devolver um gosto para o fruto da árvore da vida, o fruto da cruz. É isso aí, meus irmãos. Então, o jejum não é o desprezo do corpo, tá? É a preparação para o banquete, o verdadeiro banquete. Por isso nós vamos jejuar. E a instrução que eu dou aqui no nosso jejum é que você, nessa primeira semana, nós vamos também passar em PDF as instruções, mas a partir de hoje comece um jejum. Começa nosso período de jejum coletivo. Nós vamos jejuar todos os dias até o domingo de Páscoa. E nesse jejum, você pode, por exemplo, começar tirando uma refeição por dia. E nesse momento, fique contrito ali, faça o devocional, dobre os seus joelhos, mas tire pelo menos um dia na semana para você fazer um jejum prolongado. Para você... Porque eu sei como funciona, irmãos. Nessa hora você já faz a matemática. Eu vou jejuar o café, porque aí no café amanhã passa mais rápido o trabalho. Você já está pensando em comer, você não está pensando em jejum. Você já está pensando no fim do jejum, não no jejum em si. Isso mostra o quão superficial você é. Nós somos. Você não pensa no jejum, você pensa em saciar a fome. Alguns jejuns que nós fizemos, cada pergunta que chegava era tão absurda, que eu ficava: gente, eu tenho uma vergonha em responder isso aqui, eu tenho até um receio de responder isso aqui. Mas tinha muita graça, porque sabia que os irmãos estavam sendo formados ainda. Então, pode isso, pode aquilo. Ai, gente.
Parem de ser crianças espirituais, por favor. De verdade. Essa quaresma, vamos amadurecer. Para de fazer esses cálculos absurdos. Então nós vamos, se na segunda semana você quiser, você pode fazer 2 dias de jejum mais prolongado, e vai assim. Vai escalonando. Sabe? Não é momento de você reunir para festejar. Você pode até reunir, mas você precisa se abster das coisas. É tempo de desejar santidade, irmãos. Para isso o coração precisa ser reeducado, treinado de novo. Então é a hora de se abster mesmo das coisas, dos estímulos. Sabe? Não é uma coisa pela outra. Eu estou fazendo. Ano passado eu ouvi isso demais. Com tristeza, mas eu ouvi. Eu estou fazendo jejum de televisão. Como? Não estou fazendo de alimentação, não. Estou fazendo de televisão. Irmão, preste atenção. Quando você está em jejum, você está percebendo o que está dominando você. E você se abstém disso. E o jejum de alimentação está treinando o seu corpo para um banquete. Não é uma coisa ou outra. Nós vamos jejuar algumas coisas. Algumas coisas. Sabe? Nós estamos viciados em redes sociais. Nós estamos viciados em séries. Nós estamos viciados em tantas coisas. É hora de entregarmos isso ao Senhor e sermos reeducados. De verdade. Tempo de maturidade. É lembrar que não só de pão vive o homem. Isso não é uma punição. Não trate o jejum como uma punição. É um treinamento para a alegria. Para a verdadeira alegria. O jejum não diminui a vida, ele a redireciona. Reordenação do amor. Não jejuamos a comida, o pão, porque ela é mal. Não é isso. Jejuamos para lembrar que não vivemos só de pão. O jejum revela os nossos apetites desordenados e nos prepara para a alegria da ressurreição. O Senhor quer nos preparar para a alegria da ressurreição. Amém? Então, vamos lá. E assim nós vamos por 40 dias. Todos os dias, com oração, todos os dias jejuando, todos os dias juntos. Aqui, nas quintas, no sábado, na manhã, vamos estar aqui orando, esperando o dia do banquete, mas vivendo cada momento dessa etapa. O Senhor quer reavivar a nossa fé, aquecer os nossos corações. O Senhor está nos treinando para carregar a cruz, a sair da performance espiritual. Uma conversão da autossuficiência para uma vida no Senhor. E aqui eu finalizo a palavra. Na quaresma nós somos treinados também na gratidão, que nasce das cinzas. Pode parecer paradoxal falar de gratidão num tempo marcado por cinzas, por pó. Mas a quaresma não termina nas cinzas, ela aponta para a Páscoa. O Senhor está perto. Lembra que nós lemos ainda há pouco, o Senhor não resiste um coração contrito. Contrição, o Senhor está próximo, está perto. Ele nos acolhe, nos perdoa. Ou seja, gratidão não é euforia superficial. É esperança enraizada na promessa de Deus. À medida que você vai lendo o texto dos evangelhos, nós vamos ler os evangelhos, vamos ler os salmos, vamos orar e vamos juntos receber as promessas do Senhor, estarmos enraizados nessa promessa. Nós vamos continuar uma série, o coração de Jesus, mudando um pouquinho a ênfase, a tônica,
nós queremos continuar conhecendo o coração do Senhor. Ao longo dos 40 dias, o arrependimento vai gerar o que? Leveza. O jejum vai gerar clareza. A oração, intimidade. E a prática da generosidade irá nos libertar. O jejum que nós vamos fazer, dos estímulos, do alimento, tem que nos libertar. Mas a prática da generosidade também é um processo de libertação para todos nós. Até que finalmente a alegria floresce. A gratidão nasce quando aprendemos a esperar com esperança. E aqui eu dou algumas instruções. Até peço para o Marcos anotar isso para o nosso e-book. Quando você se ajoelhar diante do Senhor, em oração, com o guia de oração, a leitura bíblica, faça sempre essa pergunta e dê um tempo para o Espírito responder. Pergunte a si mesmo: do que realmente tenho fome? Do que tenho fome? Uma segunda pergunta: o que ocupa o meu amor? Onde está direcionado o meu coração? Agostinho fala, né, que o amor é como um pêndulo, como um peso. Ou seja, ele vai guiar você, ou ele vai deixar você bem fundo, ou ele vai jogar você para bem longe. Ele é ali, por isso que a palavra de Deus fala: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. A terceira pergunta: onde preciso rasgar o coração? Onde? Qual área da tua vida que você precisa rasgar o coração? Práticas simples. Jejue com sabedoria. Todos comprometidos com o jejum. Oração com constância. Ser generoso intencionalmente, de uma forma concreta. Meus irmãos e minhas irmãs, generosidade precisa ocupar esse momento. Aquilo que a Bíblia tem como a linguagem esmola, e a tradição entende como prática da ajuda, nós vamos entender como o Senhor nos treinando para um espírito generoso. Você vai ofertar para irmãos, você vai doar coisas a irmãos, você vai se livrar do comércio, você vai ofertar a sua comunidade de fé de uma outra forma, não fazendo aqueles cálculos absurdos. Esse é tempo de ser treinado. Quando passar a quaresma, seu coração está ali, não mais fazendo limitações, e você tentando ser convencido a dar. A quaresma nos livra daquele momento constrangedor que você quer ser convencido a ofertar. Outra instrução: viva o ritmo da graça de Deus. Ou seja, nem todos os dias são iguais. Eu sei que vão ter momentos que você vai estar ali pronto para viver isso. Tem outros momentos que não, que você vai estar ali querendo desistir de tudo. Nem todos os dias são iguais também, porque agora é tempo de jejuar e não de festejar. Ah, pastor, mas tem um aniversário, o que é que eu faço agora? Não, vamos estar ali. Mas cuidado, não é uma pausa, né? Uma pausa na quaresma, joga tudo para o alto agora, voltou. Consciente, cuidado. Uma vez eu ouvi de uma irmã, falou assim: nossa, estou muito triste, meu aniversário cai na quaresma. Eu gosto de festeje, mas consciente. Isso é no passado. Posso fazer uma festa para os amigos? Faça, mas aprenda a festejar. Você não está em outro... Enfim, você não está dando um tempo dentro do tempo, né? A maturidade cristã aprende o ritmo da cruz e da ressurreição. Abrace o ritmo da graça. Fale para você mesmo. Fale assim: meu coração
Abrace o ritmo da graça. Somos pó, mas pó redimido, pó amado, pó que ressuscitará. Caminhamos das cinzas à cruz e da cruz à ressurreição. Que sejamos formados o povo da cruz, proclamadores da esperança. Que nessa quaresma o Senhor nos ajude a rasgar os nossos corações, reeducar os nossos desejos, restaurar a nossa alegria, renovar o nosso amor. Senhor, por isso eu peço, prepara-nos. Prepara-nos, Deus, nessa quaresma. Prepara-nos, Senhor.